Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do CartCast. Hoje falaremos sobre tabelionato de notas, no que diz respeito a inventário extrajudicial, testamento, advocacia extrajudicial. Hoje, recebendo Ana Carina Matias. Prazer em recebê-la, Ana Carina. Olá, Priscila. Olá a todos. É um prazer todo meu de estar aqui nesse podcast da Anoreg, promovido pela Anoreg e pelo Sinored. Muito obrigada. Ana Carina, vamos conhecer um pouco mais sobre a Ana Carina Matias. Ela é oficial e registradora do cartório do Registro de Imóveis de Uruburetama, oficial e registradora interino do cartório de Registro Civil de Uruburetama, doutoranda em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, é presidente da Comissão de Direito Notarial e Registral do IBDFAN Ceará. Muito prazer em recebê-la. E hoje temos a alegria de falar sobre tabelionato de notas, não é isso, Karina? Exatamente. O tabelionato de notas é uma das atribuições dos cartórios, né? Dentre registro civil, registro de imóveis e protestos, títulos e documentos, pessoas jurídicas, nós temos os tabelionatos de notas, que são aqueles atos que são lavrados procurações, escrituras de testamento, escrituras de inventário, divórcios, escrituras públicas em geral. Karina, em relação ao inventário extrajudicial, quais são os desafios? Como a população pode chegar até um balcão de cartório e abrir esse inventário? Explique melhor para nós. É importante, primeiro, que existem atos no tabelionato de notas que podem ser realizados diretamente pela pessoa interessada. Outros atos, eles precisam ter a presença do advogado, né? Então, por exemplo, quando a pessoa vai fazer uma escritura de compra e venda, ou um testamento, não precisaria necessariamente da presença de um advogado. Mas no caso do inventário, do divórcio, do restabelecimento da sociedade conjugal, ou mesmo da dissolução de união estável, é necessário a presença do advogado. Então, o primeiro passo é saber que ter um advogado para ir até o cartório com você. Em seguida, você vai precisar apresentar para o cartório os documentos necessários, documentos pessoais, se for escritura de inventário, os documentos do falecimento da pessoa, né, do falecido, do decujus, juntamente com documentação referente ao imóvel, dizer se ele deixou, se ele não deixou o testamento, se tem alguma informação sobre isso, informações sobre os herdeiros. Então, assim, é preciso que tenha o advogado, é preciso que todos os herdeiros estejam consentindo na forma de partilhar aqueles bens que o falecido deixou, né? E apresentar toda essa documentação para o cartório, para que o cartório possa dar início ao processo de inventário no extrajudicial, que é o processo de inventário no cartório. Qualquer herdeiro pode fazer isso? Sim, qualquer herdeiro pode. Normalmente é o herdeiro mais velho, né, que toma a frente disso, é aquele que toma todas as decisões, que de alguma forma estava com o pai ou com a mãe mais presente. Normalmente é essa pessoa, mas nada impede que seja qualquer herdeiro, como também pode ser. Existem outras situações, e a gente já adentrando um pouco mais a fundo, né, nesses temas, existem situações em que o cessionário pode dar entrada, né? E aí você me pergunta, quem é o cessionário? É aquela pessoa que comprou um imóvel de uma pessoa que estava falecida como cessão de herança. E aí esse cessionário pode dar entrada no pedido de inventário. Existe possibilidade, por exemplo, também de uma pessoa jurídica ser a provocadora do inventário, digamos assim, a requerente do inventário, entendeu? Mas sim, qualquer herdeiro, qualquer uma dessas pessoas que tem algum vínculo, alguma relação de interesse com aquela partilha daqueles bens. O tabelionato de notas, ele traz muitos atos que podem ser praticados que antes somente seriam possíveis na via judicial. Mostra-se, então, a importância do tabelionato de notas, porque, além dele desafogar o judicial, ele traz celeridade, né, um atendimento ali rápido, porque a capilaridade dos cartórios é uma coisa indiscutível, incontestável. Existem cartórios em todos os municípios do estado. E essa facilidade com que as pessoas, os usuários, têm em provocar, né, em caso de interesse de inventário, traz isso mais segurança, porque o cartorário, o registrador, ele tem esse condão, né, da questão da fé pública, da segurança jurídica, da transparência, e isso
deixa o cidadão, o usuário, mais tranquilo. O que você tem a dizer em relação a essa possibilidade de muitos atos serem feitos hoje no extrajudicial, desafogando a via judicial, a facilidade desses atos em relação a plataformas que hoje existem, né, em relação a esse atendimento rápido, porque a busca, o advogado entrando com o pedido, né, ou juntamente com o herdeiro, que muitas vezes é necessário a depender, né, ele leva a depender também do ato, ele leva também essa importância como a gente tem na advocacia extrajudicial, é importante, né, que tenha esse alinhamento em relação e não o conflito que alguns, às vezes, entendem. Aquele registrador é muito complicado, exige muito documento, mas sabe-se que essa exigência tem um respaldo legal. O que você tem a dizer em relação a esse desafogamento do judicial, com o braço direito, que é o extrajudicial, e essa parceria da advocacia extrajudicial para se concretizar os atos? Então, esse processo, né, que a gente tem chamado de desjudicialização, que é a saída do afogamento do judiciário de alguns procedimentos, de alguns atos para os cartórios, né, vem se dando desde mais ou menos 1997, foi quando foi criada a lei da mediação e da arbitragem, né? Em seguida a isso, a gente teve a emenda constitucional 45, que foi em 2004, se eu não me engano, 2004, que ela criou o Conselho Nacional de Justiça. E aí efetivou ainda mais, porque esse Conselho Nacional de Justiça, ele foi o responsável por fazer muitos dos atos hoje, dos provimentos, dos atos normativos que nós temos, né, nós como tabeliães, que nós temos, para regulamentar os atos que acontecem fora do cartório, os atos realizados pelos cartórios. E aí, em seguida, a gente teve a lei em 2007 ou foi 2009? Acho que foi 2007, que foi a 11441, né, que trouxe a possibilidade do inventário, do divórcio e da dissolução de união estável no extrajudicial. Então, esse movimento vem crescendo, né, desde então. Cada vez a gente tem mais atos sendo trazidos para as serventias, né, e as serventias elas só têm a contribuir. Por quê? Porque a serventia está mais próximo do cidadão, né, do usuário do serviço, do que o judiciário. É mais fácil hoje as pessoas terem acesso ao tabelião, ao substituto, ao oficial de cartório, do que a um juiz, do que a um desembargador, por exemplo, né? Então, esse movimento já vem crescendo e cada vez vai crescer mais. Então, existem vários projetos de alteração de outros atos, né? Por exemplo, está tramitando a reforma do Código Civil, onde a gente sabe que a alteração de regime de bens, que hoje só pode acontecer no judiciário, muito provavelmente essa alteração vai poder ser trazida para o tabelionato de notas, se não diretamente pelo registro civil, né? Porque eu não sei se assim, a título de informação, em Portugal, por exemplo, essa alteração de regime é feita diretamente no cartório de registro civil, e não junto ao tabelionato, não junto a um juiz, nada disso. As pessoas vão até o registro civil e fazem a alteração do regime de bens, coisa que hoje, no Brasil, só se pode se for judicialmente, com ação para isso, específica para isso, né? Mas, vindo a reforma do Código Civil, é mais um ponto que vai poder ser alterado. Então, assim, você me pergunta sobre a influência, como os advogados podem influenciar, né, nessa desjudicialização, qual a importância desses advogados nesse processo, né? A gente sabe que advogado é aquela figura que tem quem defenda e quem condene. Tem quem condene, né? A gente tem até uma expressão conhecida por muitas pessoas, que é o advogado do diabo, né? E eu fui pesquisar, deixa eu olhar aqui o que seria esse advogado do diabo, que é o promotor da fé. O promotor da fé é aquela pessoa da época da Igreja Católica, lá em 1500, 1400, em que ele defendia, em que ele procurava, nos processos de canonização, né, ele procurava aspectos deturpadores das pessoas que iam ser canonizadas. Exatamente, ele fazia essa situação do advogado, né, do diabo, assim, a título apenas de curiosidade. Mas por que eu estou falando isso? O advogado ele tem que sair
dessa nossa cultura, que eu acho que é até uma cultura um pouco brasileira, de conflito. Né? Passar para uma cultura de pacificação. O advogado ele é formado para ser um consensualista, né? Um pacificador das questões. O mais importante do advogado é ele resolver o problema do cliente e não entrar com processo, não entrar com ação para tudo. Né? Então, o advogado, a gente começa a perceber esse movimento, né? Nos textos, nas doutrinas, esse movimento de diminuir esse conflito, diminuir essa cultura de conflito. E isso vai fazer com que ainda mais esses atos venham para o extrajudicial, para os cartórios, porque é exatamente nos cartórios onde só se faz atos que sejam consensuais, entende? Então, por exemplo, vou citar aqui um caso prático. Eu tive um ingresso de um inventário lá no cartório, o advogado me procurou, inclusive uma pessoa estrangeira, o advogado me procurou, deu entrada, tudo bem, vamos protocolar aqui a petição, eu faço uma certidãozinha de protocolo, para que ele consiga, né, tirar extratos bancários, consiga alguns documentos, regularizar alguma certidão e tal. Apresentei os documentos que estavam pendentes ainda, né, porque foi o irmão da pessoa que tinha falecido, junto com os irmãos, foram os irmãos. E não tinha uma esposa, dizia que ele era viúvo, não tinha filhos, não tinha nada disso. Aí eu digo, não, mas eu preciso ver essa documentação. Então, o cartório não só vai confiar no que o advogado vai trazer. O advogado vai ser um intermediário, né, um facilitador do acesso à justiça, ele organiza a documentação, mas tanto o advogado como a serventia, como o tabelião, eles vão procurar os ditames legais. Eu digo, então, me apresente a documentação comprobatória de cada uma dessas situações. Comprobatória do falecimento dele, comprobatória do estado civil que ele faleceu, se era viúvo, cadê a certidão de óbito da esposa? E a gente não tem como pedir certidão negativa de filho, né? A gente teria só como verificar se os pais dele estavam já falecidos. Mas, em relação aos filhos, a gente não tem como ter essa verificação se não for por declaração de um dos outros herdeiros. Mas, passado isso, parou aí, porque o advogado começou a procurar os outros documentos e disse, Carina, suspende. Vamos suspende assim, vamos atrás dos documentos, a gente volta em seguida quando tiver com tudo. Tá certo. E aí me deparo com um advogado que entra com a notificação contra o cartório, dizendo que tem uma esposa, essa pessoa falecida tinha uma esposa e queria notificar o cartório para que o processo fosse anulado. Eu digo, doutor, eu não posso anular o processo, porque só quem anula é o juiz. E não existe ainda um inventário. Quando a gente iniciou o procedimento, é diferente de eu chegar na escritura final de inventário. Então, se eu se habilite nesse inventário, que aí o senhor tem acesso a todas as informações e a gente vai tentar entrar no consentimento. Vou passar para o advogado seus dados e vocês tentam entrar no consentimento. Se isso não acontecer, né, a gente vai ter que suspender realmente o processo aqui no cartório e aí vai dar continuidade no judicial. Ele não ficou satisfeito com isso, porque queria ver a documentação que tinha sido apresentada. Eu digo, doutor, não é assim que funciona, porque a gente não tem as mesmas liberdades e os mesmos procedimentos que acontecem no judiciário. Né? No judiciário, o próprio advogado precisaria se habilitar como advogado de uma das partes, explicar o interesse dele para que ele tivesse acesso aos autos. Né? E eu tentei seguir nessa linha, juntamente fiz um paralelo com aquela suscitação de dúvida da nossa lei 6.015, né, da lei de registros públicos. E digo, se habilite no inventário, coloque a sua cliente, né, que ele dizia que era a esposa, coloque a sua cliente como habilitada nesse inventário e a gente adiciona ela. Mas ele não quis, ele queria notificar o cartório parar tudo. Aí acabou que esse processo foi para o judiciário, né, eu recebi depois uma liminar mandando parar tudo, mas a gente não tinha feito nada, como eu te disse, a gente protocola um processo inicial e fica aguardando que a documentação esteja perfeita, todos os ditames legais sejam cumpridos, impostos recolhidos, né? Então, conferido todos o estado civil das pessoas, toda a cadeia de bens e de herdeiros, tudo isso daí. O que eu quero dizer com isso é que tem um advogado que vem para atrapalhar e o advogado que vem para ajudar, né? E essa cultura de
de conflito precisa acabar. Né? Porque a gente agora tem que ter essa cultura mais pacificadora, uma cultura de resolução, entende? E com esse processo de desjudicialização, cada vez mais vai ficar próximo do advogado como intermediário desse acesso à justiça. Né? Que não é um acesso à justiça simplesmente de entra com ação, entra com ação, entra com ação. Não, é um acesso à justiça que a gente chama no sentido material, que é de ver o direito da parte realizado, né, do seu cliente, do seu usuário. E tanto o advogado como o cartório, como o tabelião, o registrador, tem esse interesse comum, que é de ver a realização do direito nos ditames legais, nos ditames normativos. Isso, esse exemplo que você agora pontuou mostra a importância dessa cultura mais pacífica, dentro da legalidade, é claro, né, em que tem uma mediação, conciliação, que são dois institutos que vêm crescendo bastante. Anualmente, nós temos cursos de preparação tanto para advogados como para cartorários, e mostra a importância dessa cultura pacificadora, porque traz celeridade e, muitas vezes, uma demanda que pode ser resolvida facilmente no cartório, você, se for uma pessoa que gere conflito, você vai levar para a via judicial, você vai estender por mais tempo, e tempo é dinheiro. Sim, né? O cliente ele vai esperar aquilo dali ser resolvido, porque, infelizmente, o judiciário tem uma demanda considerável, né? E a função exatamente dos cartórios é desafogar, que muita gente utiliza, ser esse braço direito. Né? Como você falou, o inventário extrajudicial tem várias etapas até se chegar à escritura. Né? Você passa por uma análise documental, os critérios são avaliados até se chegar na escritura e na partilha. Não é isso? Tem também a questão da partilha. Eu queria que você falasse mais para o público em geral, como é que se dá nessa questão dessas etapas, porque tem muita gente que fica ansiosa, não sabe como começar, se qualquer herdeiro pode começar, você disse que qualquer herdeiro pode iniciar esse processo, e que você explicasse como seriam essas etapas até chegar à partilha. Certo. Então, assim, com o advogado, o herdeiro interessado, ou o herdeiro mais apto para isso, porque normalmente é o herdeiro também que está mais próximo do local dos bens, porque às vezes você tem herdeiros no Rio de Janeiro, herdeiro em São Paulo, aí tem um em Fortaleza, outro em Granja, né? E aí, então, normalmente quem vai fazer isso é o herdeiro que está mais próximo de onde estão a localização dos bens. E esse herdeiro procura o advogado ou procura o cartório, considerando que o cartório não pode indicar um advogado, né? O advogado tem que ser da escolha do cliente, assim como o inventário também tem essa regra. Ele pode procurar qualquer cartório de notas, porque o inventário no extrajudicial, ele não segue as regras de competência do Código de Processo Civil. Ele pode escolher o cartório de notas de seu maior confiança, de sua maior confiança. Então, juntamente com o advogado, procura esse cartório de notas, apresenta a petição, o requerimento, né? Tem estados que não exigem requerimento, que basta a simples apresentação dos documentos. Né? Eu costumo pedir porque eu acho que fica mais organizado, né? E respalda o trabalho do advogado, porque o advogado está sendo pago para isso. Ele não vai só assinar a escritura no dia final, né? Ele vai estar sendo pago para fazer todo esse acompanhamento inicial. Então, juntamente com requerimentos, documentos pessoais, os documentos do imóvel, são apresentados lá para o tabelião. O tabelião protocola, eu faço uma certidão de protocolo, mas cada um tem sua forma de agir. E esses documentos vão para a Cefaz, que é a Secretaria da Fazenda do Estado, no caso aqui do nosso Ceará, né, que vai fazer a avaliação dos bens. Lá na Cefaz, a gente manda toda a documentação completa das partes, do falecido, dos bens, e informa para a Cefaz qual foi a forma de partilha que os herdeiros escolheram. E o que acontece aqui? Como é que se dá essa partilha? Vai depender do regime de bens. Então, mas o normal, né? O normal é que as pessoas tenham se casado no regime da comunhão parcial. No regime da comunhão parcial, os bens adquiridos da data do casamento para frente são do casal.
esses bens vão ser partilhados 50% para a meeira, 50% para os herdeiros necessários. Os bens adquiridos antes, os bens que cada cônjuge tinha antes de casar, se tinha, são considerados bens particulares. E aí esses bens particulares vai ser dividido entre cônjuge, que ficou vivo, e herdeiros. Então, se ele tinha o cônjuge e mais 3 filhos, esses bens anteriores ao casamento vão ser divididos por 4. E os bens posteriores ao casamento, 50% fica para a viúva e os outros 50% dividido pelos 3 filhos. Então, o tabelião vai observar essa partilha. Ah, mas eu quero deixar, são 3 imóveis, eu quero deixar a divisão, a gente combinou aqui que a divisão vai ser um imóvel para cada filho, considerando esse fato que são 3 filhos. Aí a gente vai precisar ver aonde vai acontecer uma cessão, se essa cessão de cotas de herança foi gratuita, se ela foi onerosa, se houve renúncia, se essa renúncia é abdicativa ou é uma renúncia ao monte. A gente faz essa conta. É bem dizer uma matemática. Se um herdeiro, só para não atrapalhar seu... Tá. Se um herdeiro, de repente, não, eu me dou bem mais com um irmão, não quero ceder minha parte para outro irmão, ele pode fazer uma renúncia só para o determinado irmão? Pode. Nesse caso, ele não pode fazer uma renúncia ao monte, ele vai fazer uma renúncia translativa. Eu renuncio a minha parte, mas eu já vou dizer para quem que eu quero deixar. Então, nesse caso que eu disse que são 3 herdeiros, o 50% dividido por 3 dá... agora eu não tenho assim de cabeça, mas 33,33 daqueles 50%, né? Que são para dividir pelos 3. E ele pode renunciar esses 33% dele e dizer em nome de quem que ele quer deixar. Tá? O que não pode fazer, que é uma coisa que a gente tem que observar muito, principalmente nós, tabelião, porque eles chegam assim, dizem assim, não, nós vamos todos renunciar, mas a gente não quer pagar o imposto, a gente quer fazer daquele jeito que renuncia sem pagar o imposto, mas a gente quer deixar para tudo para nossa mãezinha. Só que eles esquecem que, a partir do momento em que faz a renúncia ao monte, todos da mesma classe fazem a renúncia ao monte, passa para os herdeiros da classe seguinte. Então, se todos os 3 herdeiros renunciam ao monte, vão ter que ser chamados os netos para também fazerem a renúncia. E se esses netos forem menores, já não vai dar certo, porque não pode ter. Eu ia falar dos requisitos e me esqueci. Então, tem que ser consensual, tem que ter a presença do advogado, não pode ter herdeiro nem menor, nem incapaz. Pelo menos por enquanto, nosso Código Civil exige esses requisitos. E aí, nesse tipo de renúncia, tem que ter cuidado, né, de não se fazer essa renúncia ao monte pensando que está deixando tudo para a mãezinha. Façam, então, você quer deixar para ela? Faça uma renúncia, porque a mãe, dependendo da situação, dependendo do bem, ela não é herdeira, ela é apenas meeira. Né? Então, considerando esse exemplo que eu estava dando, a renúncia ela precisa ser nomeada, precisa ser translativa. Então, a gente, depois de verificar essa partilha, esses percentuais, o próprio cartório pode fazer isso, o próprio cartório pode cadastrar as guias de TCD na Cefaz, ou o advogado. Tanto o advogado como o cartório podem fazer isso, depende muito do cliente. Né? Tem advogado que tem mais facilidade, tem advogado que não tem advogado que tem mais acesso à Cefaz e prefere fazer, tem advogado que prefere passar para o cartório. E a gente acaba, eu faço lá no meu cartório, e a gente que faz os cadastros das guias. E aí vai para a Cefaz, né? A Cefaz vai fazer a avaliação. E aí começam os nossos problemas. Porque a Cefaz, inicialmente, quando começou a fazer esse procedimento, foi até na pandemia, começaram a fazer os procedimentos online disso, né, de cadastro dessas guias, 2019, mais ou menos, as avaliações saíam em uma semana. Não demorava um mês para sair as avaliações. Hoje, muitas vezes, demora 2, 3, 6 meses para sair a avaliação. Para sair a avaliação. E é preciso a gente estar ligando para o fiscal. Dia sim, dia não. Entende? Então, aí para o processo. Porque se depender do cartório, tenho certeza que a maioria faz em 2, 3 dias. Entendeu? Mas a gente fica dependendo da avaliação da Cefaz. Por quê? Porque a escritura de inventário só pode ser lavrada depois que pago o imposto. E aí, pronto, sai a avaliação da Cefaz, paga-se o imposto.
pega todas as certidões atualizadas, além da documentação anteriormente falada, pega todas as certidões atualizadas, certidões municipais, certidões de IPTU, certidão negativa estadual, certidão negativa federal, certidão trabalhista, faz todo um elenco dessas certidões fiscais, certidões de matrículas, né, todas de ônus, e aí vai lavrar a escritura. Lavra a escritura com todos os requisitos que foram sugeridos pelas partes, e em seguida vai para a assinatura, termina a escritura aí. A parte do tabelionato de notas termina aí, termina com a lavratura final da escritura, a assinatura das partes e entrega o traslado. Esse traslado vai ter que ser levado para cada cartório de registro, estou falando de inventário envolvendo imóvel, né? Vai ser levado para cada cartório de registro de imóvel para ser registrado. Se não tiver imóvel, mas tiver um veículo, vai ser levado para o Detran para ser registrado o nome de quem tiver ficado, ou no nome de todos os herdeiros, se eles tiverem ficado partilhados de forma igual. Ou vai ser levado para o banco para liberação de algum dinheiro, de algum valor financeiro, de alguma ação, de alguma aplicação, né? Ou ainda para a junta comercial, se forem partilhas de cotas. Então, assim, no inventário extrajudicial, não é só para imóvel, envolve todos esses bens que eu falei, os veículos, o arrendamento, a propriedade rural, aplicações, tudo, né? Às vezes só um valor depositado de FGTS, às vezes um precatório, um crédito de precatório, é o que vai para o inventário, entendeu? Então, assim, tudo isso daí pode ser feito no inventário. Eu já tive perguntas de advogado que perguntou assim, Karina, tu faz, mas é só um veículo. Aí eu digo, mas tem que fazer. Se não fizer esse veículo, não vai sair do nome da pessoa que faleceu, né? Então, o procedimento é esse, apresentação de documentos, resumidamente, apresentação de documentos, envio para a Cefaz dos documentos, pagamento do imposto, lavratura da escritura, com todas as certidões negativas, e entrega desse traslado final. É importante que todas as certidões estejam negativas. Não pode ter, por exemplo, uma certidão fiscal positiva com efeito de negativa, com pendências. Não dá certo. Porque a gente presume, e os herdeiros declaram na escritura, de que o falecido não deixou dívidas. Se tiver deixado dívidas, impede? Não impede. Mas aí a gente tem que considerar quais são essas dívidas, o valor dessas dívidas e quem vai assumir, para que a gente consiga fazer a partilha. Senão, a gente não consegue finalizar. Karina, e em relação ao testamento, que é um ato de última vontade, que muitas vezes algumas pessoas preferem já deixar tudo organizado para evitar problemas futuros. Você pode falar um pouco sobre os testamentos, que tipos de testamentos são feitos nos cartórios, para nós, se um dia quisermos, de repente, fazer um testamento? O testamento, ele é uma das ferramentas que a gente chama de ferramentas para o planejamento sucessório, né? Assim como o pacto antinupcial, que é feito no tabelionato de notas, também é uma forma de planejamento sucessório. A própria escritura de união estável, se você fizer acompanhada de um advogado, é uma forma de fazer um planejamento, né? O testamento é uma das formas, ainda não muito utilizada. E o testamento que a gente faz no cartório é o testamento público. Normalmente, existe o testamento cerrado também, mas nunca vi ninguém que tenha feito. Que é o testamento quando a pessoa traz o testamento escrito particular e dá para o cartório fazer o cosê, né? Que costura e arquiva. Esse é muito difícil, nunca vi e nunca soube de ninguém que fizesse. Inclusive, cartórios muito grandes de outros estados nunca fizeram. Tá? Mas, então, normalmente a gente faz o testamento público. Esse testamento só tem acesso a ele a própria pessoa testadora ou o herdeiro depois do falecimento dessa pessoa, certo? Então, assim, o testamento, por que ele não é muito, né, utilizado? As pessoas têm medo de falar da morte, né? Tem medo de falar do que vai ficar para depois, tem medo de se programar para isso. Então, ainda existe esse preconceito, entende? Mas o testamento é uma excelente ferramenta. Lembrando que no Brasil só se pode testar de 50% do patrimônio, ou seja, apenas da metade
disponível se a pessoa tiver herdeiros necessários. Os herdeiros necessários são os descendentes e os ascendentes. E o cônjuge. Né? Então, assim, tendo herdeiros necessários, a pessoa só pode dispor no testamento de 50%. Não tendo herdeiros necessários, não tendo filhos, netos, bisnetos, não tendo avô, mãe, pai, ninguém, nem cônjuge. Ah, só tem o meu sobrinho? Não é herdeiro necessário. Só tem um primo lá de não sei quantos graus? Não é herdeiro necessário. Aí ela poderá testar sobre tudo. Se não, apenas de 50%. E aí qual é a dificuldade, né? Primeiro é o preconceito sobre falar sobre esse assunto, sobre a morte, sobre o que vai acontecer depois disso. Segundo, a dificuldade até nossa, como tabeliães, de perceber se aquilo ali realmente é o 50% que ela tem disponível. Porque a pessoa diz, eu quero deixar isso aqui para fulano de tal. Eu sempre digo, olha, você tem outros bens? Vamos conversar aqui mais um pouco. Tem outros bens? Você tem como demonstrar isso? Porque se a gente fizer alguma coisa diferente do que está na lei, esse testamento vai ser questionado. Vai ser questionado por algum outro herdeiro ou vai ser anulado judicialmente. E ninguém quer fazer um ato público Não tem validade. sem ter validade. Nenhum notário vai fazer isso, nenhum tabelião vai fazer isso, pelo menos não de livre consciência, né? Então, a gente passa por essa fase do preconceito, passa por essa fase da dificuldade de explicar essas normas, porque as pessoas dizem, mas é meu, eu quero deixar para quem quiser, entende? E no Brasil não é assim que funciona. A lei brasileira ainda é muito protecionista. Ela só permite se fazer o testamento da metade disponível em havendo herdeiros necessários. Então, para aquele que tem interesse realmente em fazer um testamento, ele tem que levar em consideração que só pode dispor de 50%. Né? Existem as formas do testamento público, o testamento particular, é isso, e o cerrado. Né? E existe ainda um certo preconceito em relação a isso. Mas é mais um ato disponível no tabelionato de notas. Para aqueles que tiverem interesse, é mais um serviço prestado pelos cartórios. Além do inventário extrajudicial, o escapião extrajudicial, a questão do testamento, né? Mostrando, mais uma vez, a força dos serviços prestados por nossa categoria. Né? Eu falo sempre, os colegas vêm aqui, eu digo, eu sou apaixonada pela profissão, porque a gente veio para resolver. E a gente resolve. Se você levar o cartório, às vezes tem muito o estigma de dizer o cartório é burocrático, o cartório dificulta. Não, o cartório ele apenas atende a requisitos legais que são necessários até para a segurança jurídica, para a transparência do ato. Porque nós temos esse compromisso, como quando você me diz aqui, que nos atos há uma análise prévia da documentação, há um cuidado em relação ao que se está entregando, porque, infelizmente, muitos, vamos dizer, que se aproveitam para fraudar um documento. Né? Então, o tabelionato ou o tabelião ele tem que estar preparado para isso. O cuidado da verificação de documentos que são apresentados. Né? E em relação a esse leque de serviços, a gente sabe que existe muitos oportunistas, muitos, a questão desse documento, como foi que passou. Infelizmente, existem certas entregas que não tem como o tabelião, o registrador escapar, mas que existe um cuidado, uma verificação em cima do que é demandado, existe. E mostra ainda a força que nós temos em relação à entrega dos serviços para a população. Você falou também dessa relação importante entre cartórios e advocacia extrajudicial, os serviços que são prestados, como o inventário extrajudicial, a questão do testamento, a questão também das mudanças do Código Civil, que vieram também para facilitar em alguns atos. Né? Alguns têm uma opinião contrária, mas outros favoráveis, depende de cada caso. E existe também a facilidade da prestação de serviço por via de plataformas, né? Como é o caso do e-notariado. Se, de repente, eu quiser consultar se essa pessoa, se determinada pessoa, eu tenho um parente muito rico, e a pessoa é sisuda, mas eu quero saber se ele deixou alguma coisa para mim. É possível qualquer cidadão fazer isso? É possível depois do falecimento. Enquanto a pessoa está viva, né, só ele pode solicitar. Tanto que eu pedi, esses dias, uma pessoa que fez um testamento comigo perguntou, Carina,
me fala o orçamento para eu emitir o segundo traslado desse testamento. Só que não foi o testador, foi o advogado dele. Aí eu disse, tá certo, vou ver aqui o valor, vou lhe passar, mas eu vou precisar de um requerimento assinado de próprio punho pelo testador. Porque, senão, eu vou precisar que você envie a certidão de óbito e a comprovação do vínculo com essa pessoa para solicitar uma segunda via, né, desse testamento. Entendeu? Então, assim, mesmo existindo o e-notariado, onde a gente tem as assinaturas digitais, né, existe a pesquisa do testamento pelo SENSEC, que é a nossa central de testamentos, a gente só pode fornecer essa informação se for para o próprio testador ou depois do falecimento dele. Aí pode ser para qualquer pessoa. Certo. Então, se eu quiser fazer uma consulta, só pós-morte. Só pós-morte. Você pode até fazer a consulta, mas não vai dar negativa. Porque essa consulta, quando você vai fazer o cadastro da consulta, já já pede para anexar a certidão de óbito. Entendeu? Então, não vai conseguir fazer, né? E em relação a esses serviços que são prestados pelo notariado, você pode citar alguns para a população? O que é que pode ser feito? Uma pessoa que está no exterior precisa fazer algum ato aqui no Brasil, por exemplo, a compra de um imóvel. Existe a possibilidade de lá no exterior, de repente, fazer isso, a questão da procuração, do reconhecimento de firma. Explica melhor para a gente se serviços são prestados. Nesse e-notariado, né, que é a central do Colégio Notarial do Brasil, tem vários serviços que podem ser prestados. Reconhecimento de firma por autenticidade, procurações públicas, os atos notariais em geral, assinar uma escritura de compra e venda, assinar uma escritura de inventário, até mesmo assinar um testamento, se for a própria pessoa. Acho que são esses. E aí, como é que se dá isso? Normalmente, faz uma videoconferência com a pessoa para fazer a identificação dela, certo? Depois dessa videoconferência, que identificou que aquele ato é o que ela realmente solicitou ao cartório para ser feito, aí ela vai assinar. Essa assinatura ela tem que ser por um certificado e notarizado ou por um certificado ICP Brasil. Então, é possível, inclusive, fazer a emissão do certificado dessa pessoa se ela estiver em outro país, né? Desde que ela tenha cadastros no Colégio Notarial, né? No CCN, que é aquela central da agente notarial, onde a gente alimenta com as fichas dos diversos cartórios, alimentam de 15 em 15 dias, todas as fichas, todos os cartões de autógrafo. Então, se essa pessoa já tiver feito alguma abertura de firma recente e essa firma estiver lá, a gente consegue fazer uma emissão de um certificado. Com essa emissão do certificado inotarizado ou portando o certificado ICP Brasil, é importante saber que para o inotariado não serve o IGOV, porque muita gente, não, mas tem certificado, porque tem o IGOV. Não serve. Tem que ser ou o ICP Brasil ou o certificado inotarizado. Aí a pessoa vai conseguir assinar uma procuração. Eu deixei meu filho morando sozinho no Brasil, vim embora com a minha esposa para os Estados Unidos e preciso vender o carro. Ele está lá com o carro dele, eu preciso vender o carro. Não tenho como ir para o Brasil só para fazer essa venda. Ele pode fazer uma procuração pública no consulado de onde ele estiver, Estados Unidos, Europa, seja onde for, né, no consulado brasileiro, ou ele pode contactar um cartório do Brasil para fazer essa procuração e ele fazer a assinatura, né, digital, por videoconferência. Certo? Mostrando assim a facilidade do serviço, né, Ana Karina? A outra, eu esqueci de falar, esse é muito importante, agora finalzinho de férias, né, que é o de autorização de viagem. É outro serviço também que é possível fazer no cartório por meio de videoconferência. Autorização de viagem. Como é que os pais podem fazer esse serviço? Muito parecido. De casa dá para ele fazer? De casa, pelo celular mesmo. Né? Você vai colocar o seu endereço, o seu CEP, e vai solicitar esse serviço. E aí, quando você coloca o seu CEP, porque você vai alimentar o sistema, vai aparecer todos os cartórios que estão disponíveis na sua região. Qual é o site? inotariado.org. Pronto, inotariado.org. Isso. Vai
aparecer os cartórios disponíveis, aí esse cartório, e você clica lá para fazer a solicitação. Esse cartório ele vai receber uma notificação dizendo que existe essa solicitação e aí ele vai entrar em contato diretamente com o cliente para dar seguimento ao atendimento. Que maravilha, Ana Karina. Só facilidade para a população, um atendimento seguro, rápido. E eu queria agradecer já a sua participação, que tanto enriqueceu o CartCast, e dê sua mensagem final para a população em geral, para os colegas. A minha mensagem é no sentido de que o cartório, hoje, ele é uma das instituições mais seguras e confiáveis que existe, né? Então, assim, procure fazer os seus atos de forma clara, né? Com a presença do advogado ou não. Se tiver dúvida, vá para o balcão do cartório, entre em contato com o seu tabelião amigo, o tabelião confiável, e entenda um pouco mais sobre isso, né? Porque cada vez mais a instituição está crescendo, a gente tem vários serviços que são possíveis acontecer, né? Os advogados também estão cada vez nesse movimento que a gente conversou de diminuição de conflito, né? de movimento mais pacificador, e a gente está aqui para isso. A gente está aqui para esclarecer, para fazer acontecer, para fazer o direito do usuário ser efetivado. Muito obrigada, Ana Karina. E vamos chegando ao final de mais um episódio do CartCast. Até mais!